Toma. Aliás, a gente também tem uma discussão sobre um outro assunto, que é o governo que está agindo de forma pesada, com emendas parlamentares, para conseguir apoio no Congresso Nacional. O valor é acima de 46 bilhões, é assunto da nossa entrevista daqui a pouco. 46 bilhões de reais é muito mais do que aquelas emendas do orçamento. Você lembra daquilo que foi tema da campanha? O governo Bolsonaro estaria usando aquilo para comprar, terceirizou o orçamento. O governo Lula promete gastar muito mais. Vamos lá, 4h07. Vamos novamente a Brasília, então? Vamos lá. Oi, Luciana, vamos de novo para a gente apurar exatamente esses planos do governo, pelo menos em datas e formatos, como é que ele consegue, digamos, dirimir boa parte das divergências entre os estados, os municípios e, claro, o que os parlamentares também vão dizer. Olha, Piotr, é um desafio bastante grande. Vale lembrar que a gente discute desde sempre, né? Reforma tributária aqui dentro do Congresso Nacional, e o governo está trabalhando para evitar que dessa vez seja diferente. Por isso, essa proposta está sendo muito negociada, está sendo trabalhada. A Haddad diz que é possível votar sim esse ano. Aí ele já vinha dito que a ideia inicial era votar primeiro a questão envolvendo tributação de consumo, depois a tributação sobre a renda. A avaliação que se faz agora é de que vai ser uma reforma só. Vai tributar dividendos? A expectativa é que sim. O ministro da Fazenda voltou a dizer hoje que isso foi inclusive uma promessa de campanha do então candidato Lula à presidência da República e que deve vir na reforma tributária. Segundo ele, não tem mais como aumentar a carga tributária do cidadão e é preciso aumentar a arrecadação. Por isso, quem hoje paga pouco vai ter que pagar um pouco mais, mas no final das contas ele promete uma reforma tributária neutra, que ninguém vai ganhar muito, ninguém vai perder muito, mas é uma simplificação importante, não só para o governo federal, mas também para os estados e municípios. Lembrou também uma discussão também que está ganhando muita força no país, que é a questão em torno da necessidade de baixar juros. Mais uma vez o ministro disse que não dá para trabalhar nesse patamar que a gente está de juros a 13,75%, e a expectativa é de uma redução, apesar das turbulências internacionais, né? Tem problema de bancos regionais lá nos Estados Unidos, mas o ministro da Economia disse hoje, Piotr, que não acredita que a nossa economia aqui nacional, interna, vai sofrer resultados, né? Vai sofrer interferência negativa dessa turbulência internacional, e ele acredita, inclusive, que há espaço sim para a redução dos juros. A gente tem a declaração de Fernando Haddad. Hoje eu diria pouco espaço para aumento da taxa de juros no mundo e diria que tem uma gordura no Brasil que permite a nós, tomando as providências que estão sendo tomadas e que vêm sendo reconhecidas pelo Banco Central nas atas que ele divulga, eu penso que nós temos aí um espaço que o mundo não tem. Acho que nós estamos numa situação. Primeiro, nosso sistema bancário, como você mencionou, nós temos um sistema bancário que é muito robusto do ponto de vista da sua governança, da sua regulação interna. A gente cumpre os acordos internacionais, Basileia I, Basileia II, com folga, né? E eu penso que isso nos dá uma robustez muito grande. A gente falou muito na semana passada, né, Piotr, do novo arcabouço fiscal. Está prontinho lá no Ministério da Fazenda, foi apresentado na semana passada a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e Fernando Haddad quer apresentar ao vice-presidente Geraldo Alckmin antes de encaminhar ao presidente da República. A gente também tem a declaração. Semana retrasada, eu fechei o arcabouço com a equipe da Fazenda. Semana passada, a área econômica. Vou falar com o vice-presidente, que é ministro do Desenvolvimento, se a agenda dele permitir hoje, e aí nós estaremos preparados para levar nessa semana para o presidente Lula. E eu gostaria de fazê-lo antes da viagem para a China, para a gente ter tempo de dar ao Ministério do Planejamento condições de começar a elaborar a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, com base já na nova regra, entendeu?
Vale lembrar, né, Piotr, que tem 2 diretores do Banco Central que o Palácio do Planalto precisa indicar. A Haddad também diz que esses nomes vão ser indicados com uma certa rapidez e o Banco Central está cobrando muito aqui do Palácio do Planalto, até do Ministério da Fazenda, o que eles pretendem exatamente fazer para possibilitar a redução dos juros no país. E o novo arcabouço fiscal que vem substituir o teto de gastos é uma sinalização importante que deve ser anunciada nos próximos dias.